E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui, professor Anderson Marques, de Geografia. Vamos então para mais uma videoaula da semana. Pessoal, a proposta para essa semana é a gente trabalhar o relevo kárstico. O relevo kárstico é o relevo das cavernas, ok? Nós vimos na aula anterior o relevo submarino, relevo continental. Vamos nos apegar agora ao relevo das cavernas e na semana que vem a gente encerra o conteúdo com a classificação do relevo sob a ótica de alguns autores, como Jurandir Ross, Absaber e o Azevedo. Show? Começando então com a importância sociocultural e formação do relevo das cavernas, do relevo kárstico. Essas cavernas elas vão apresentar alguns papéis importantes para a humanidade, porque elas são associadas à atração turística, porque são lugares de beleza interessante, e a questão histórica também. Por quê? Porque elas apresentam as chamadas pinturas rupestres. Essas pinturas que existem nas paredes das cavernas que nos dão alguma noção de como era a vida dos seres humanos pré-históricos. Certo? Nesse sentido, o texto, o livro, destaca o Parque Nacional da Capivara, Serra da Capivara, no Piauí, que tem contato com o Catimbaú, no Pernambuco, e esses sistemas eles acabam fazendo com que seja possível a gente entender como era a vida pré-histórica aqui no Brasil. Por lá se encontra restos de fogueiras da época do Homem das Cavernas, ossadas humanas. Foi lá que encontraram o crânio de Luzia, que é o crânio mais antigo de algum ser humano encontrado aqui no Brasil. E aí ele foi refeito e a partir dessa recomposição do crânio e dos traços, dos possíveis traços humanos, chegaram na imagem da Luzia, que é essa aqui, ó, que tem entre 11.000 e 13.000 anos, mais ou menos, e isso trouxe para a gente a perspectiva de que os primeiros habitantes humanos aqui do Brasil eram negroides e não com traços asiáticos, como é o caso dos nossos indígenas, já que a teoria mais aceita fala que o ser humano nativo daqui ele veio pelo Estreito de Bering, saiu lá da Rússia, chegou pelo Canadá, pelo Alasca e foi descendo. Enfim, esses parques arqueológicos, esses parques onde encontra vestígios do homem pré-histórico, eles são muito importantes e geralmente eles têm cavernas porque os homens viviam nas cavernas, os homens antigos, certo? E as mulheres também, né? Enfim. Além de seu valor enquanto patrimônio natural, beleza cênica e sítio arqueológico, estes sistemas kársticos também são espaços sagrados para algumas religiões de matriz africana ou cristãs. Por exemplo, em Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia, existe um sistema de cavernas lá, onde uma dessas cavernas é uma espécie de capela, onde se faz oração, missa e existe romaria na direção lá para a época da festa. Certo? Também posso falar, por exemplo, que o Maomé, para o islamismo, recebeu as escritas sagradas em tese do arcanjo Gabriel, segundo a crença deles, dentro de uma caverna. E por conta disso, esse lugar lá também é importante. Quando a gente pensa em relevo kárstico, a gente tem que entender que karst é o nome que designa o relevo marcado pela presença de um sistema de dutos e cavernas. Este relevo vai acontecer quando fendas surgem entre as rochas e essas fendas em contato com a água, sendo elas compostas por rochas solúveis, essa água vai acabar dissolvendo parte dessas rochas e aumentando o vão lá dentro, vão esse que nós chamamos de caverna. Aí eu quero pontuar para vocês alguns pontos desse relevo kárstico. Por exemplo, tem o sumidouro. O sumidouro é um rio que vem ali e de repente ele mergulha dentro de uma dessas cavernas, dentro de um buraco, e ele desaparece na superfície. Esse rio vai correr lá dentro da caverna e vai aparecer aqui, ó, na ressurgência. Muitas vezes no mapa esse rio tem um nome, aí ele some. Quando ele aparece aqui, ele já tem outro nome, já tem outra denominação, é outro rio. Esses rios que correm para dentro de caverna,
eles são chamados de rios criptorreicos, tá certo? Bom, aí o sumidouro é onde o rio mergulha. Tem a dolina de colapso. Pessoal, dolina é o teto da caverna aqui, ó. Teto da caverna. Quando esse teto desaba, vira dolina de colapso. Quando essa dolina está em processo de desabamento, quando ela está afundando, ela é chamada de dolina de subsidência lenta. A caverna propriamente dita já é esse vão cujo lençol freático afundou e aí ele não preenche todo o interior desse vão. No caso dessas cavernas, elas têm lá os minerais solúveis que eu falei, como o calcário, por exemplo. Na medida que a água penetra no solo e vai pingando lá dentro, vai criando estrutura como as estalactites e as estalagmites. Estalactite é o que vai descendo, estalagmite é o que vai subindo. Pode acontecer, pessoal, delas se unirem. Quando elas se unem, aí elas formam colunas, como vocês estão vendo aqui em cima. Ó. Coluna lá. Ó. O interessante é que esse processo ele acontece quando vai pingando lá e o calcário vai empedrando e vai pingando, vai pingando. Aí lá embaixo, como vai pingando o calcário lá, ele também vai aumentando de volume. Esse processo dura milhares e milhares de anos. Certa vez eu estava numa caverna com a turma da faculdade e a gente viu essas estruturas lá e um camarada que estava com a gente pegou e arrancou, olhou e falou assim, besteira. Aí jogou dentro d'água e foi embora. O que a natureza levou milhares de anos para fazer, o rapaz lá destruiu em 3 segundos e não fez mais nada com isso. É o ser humano, né, galera? Enfim, tem lá, ó, entrada da caverna. Essa entrada vai ser chamada de entrada quando ela for horizontal, estiver no perfil, quando for uma porta de caverna. Agora, essa entrada também pode ser vertical. Só que no caso da entrada vertical, a gente chama de dolina. Isso é o mais comum, ok? Vale fluvial é o vale aonde a água do rio passa. Nível antigo da água é o seguinte, esse nível de vermelho aqui, ó, é onde o lençol freático ficava. Como o lençol freático afunda, este vão que está lá sem esse lençol freático vira caverna. O detalhe, e eu gosto do detalhe, é que pode ser que com uma chuva forte, isso aqui fique tudo inundado de novo, tá? Até passar a chuva, enfim, e descer para o nível do lençol freático. Tem o salão de abatimento, que é basicamente quando tem uma caverna onde não tem água, e também é essa fresta que está aumentando, certo? Tem os condutos freáticos, que é o lugar por onde flui o próprio lençol freático. E eu acho que eu falei de tudo, né? Falei de tudo. Avançando, então, como eu falei para vocês, para que esse vão no interior da Terra aumente, fazendo surgir o que nós chamamos de caverna, as rochas ali presentes, elas têm que ser rochas solúveis. Rochas que em contato com a água, elas se dissolvem, criando o espaço lá dentro. Consequentemente, só a presença de rochas solúveis não vai fazer com que haja uma maior perspectiva de existência de cavernas. Tem que ter um clima úmido. Por quê? Porque é o excesso de chuva que vai fazer com que haja excesso de água com essas rochas e, consequentemente, excesso de dissolução. Tá certo? A água percorre as descontinuidades e falhas rochosas, muito comuns em rochas sedimentares, onde tem presença de rochas sedimentares. Este processo contínuo e longo resulta em formação de dutos e reentrâncias que tendem a armazenar água. Aí esse lençol freático abaixa ou existem movimentos tectônicos que aumentam o nível do topo da caverna, do teto da caverna. Ou pode acontecer as duas coisas. Olha só, quando o nível freático é rebaixado, seja pelo aumento do número de dutos, seja pelo surgimento tectônico da plataforma continental ou pela associação das duas coisas, o labirinto de dutos e reentrâncias se torna seco, originando redes de cavernas, lagoas subterrâneas, aonde a água se acumulou, rios subterrâneos, que são mantidos pelos fluxos de águas
fluviais, de rio mesmo, e pluviais, de chuva, vinda da superfície, e até mesmo cânions, que são paredões. Aí alguns exemplos aqui de um grande salão, com estalactite e estalagmite aí à mostra, uma porta de caverna, uma entrada, né? E um salão lá com água subterrânea. Geralmente esses lugares são os lugares mais bonitos, mais belos, com água mais cristalina. Enfim, aqui de novo o relevo kárstico mostrando aí sumidouros, vale fluvial, nível antigo da água, lençol freático no seu nível atual, ressurgência de rio, dolina. Aí lembra que eu falei para vocês que quando a dolina desaba, a entrada fica vertical? Pois é, ela é chamada de caverna vertical. Tá certo? Continuando então, grandes quantidades de chuva, como eu falei agora há pouco, podem preencher quase completamente esses vãos que hoje nós chamamos de cavernas. E aí, o livro relembra, e eu acho que foi de muito bom gosto, um evento recente, creio que 2018, onde alguns jogadores de futebol saíram com o técnico, isso na Tailândia, e eles acabaram entrando numa caverna para fazer uma dinâmica lá de equipe, sei lá o quê, e uma chuva inesperada, abundante, encheu toda a caverna. Bom, toda não, né? Encheu nessa proporção que vocês estão vendo aí, ó. De modo que o acesso à saída ficou alagado. Eles ficaram nos lugares mais altos lá dentro e isolados. Se eu não me engano, ficaram por 3 dias lá. E esses meninos, então, eles cooperaram uns com os outros em relação aos mantimentos que tinha, às dificuldades, ao desespero, tudo muito escuro e tal. E com o passar do tempo, os bombeiros conseguiram chegar até eles, mergulhando, passando o tempo dentro da água, saindo lá. E eles foram tirados ainda com tudo muito alagado, de um a um. E aqui já é a foto deles do lado de fora. Graças a Deus ninguém morreu neste processo. Acabou morrendo um dos que resgataram, mas depois disso tudo. Tá certo? Grandes quantidades de chuva podem, portanto, tornar a preencher quase completamente esses vãos das cavernas. A atitude do técnico de futebol preso nas cavernas foi muito importante para promover a resiliência socioemocional dos garotos, para que os meninos mantivessem a calma ao longo dos dias e fizessem menos esforços, tanto para preservar a energia do próprio corpo, quanto para consumir menos oxigênio, uma vez que todo mundo respirando lá dentro vai gastando oxigênio disponível. Eles o instruiu a realizar exercícios de relaxamento e respiração que favoreciam o repouso, a tranquilidade e a economia de oxigênio. Agora tenta se ver nessa situação. Eu não gosto de ambiente fechado, por exemplo. Imagina o ambiente estar fechado, com a possibilidade do nível da água aumentar, alagar tudo efetivamente, todo mundo morrer, sem saber se o resgate vai chegar ou não, porque eles não sabiam se tinha gente chegando lá para resgatá-los, se sabiam que eles estavam dentro da caverna. Enfim, foi um apuro que eles passaram lá na Tailândia. Show? Pessoal, relevo kárstico é isso. Tentei replicar basicamente o que eles falavam no livro, adicionar alguma coisinha a mais para vocês. Qualquer dúvida a gente tira na próxima aula ao vivo. Beleza? Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e tudo de bom.